Olá a todos vocês do terceiro ano. Nós vamos ver a primeira aula, no caso a nossa segunda aula do terceiro ano, mas a primeira de matemática 5. Bom, como vocês sabem, matemática 5 é trigonometria. Então, continuando aquelas aulas que nós já vimos aqui, nós vamos continuar com o assunto de trigonometria e, nesse caso, nós vamos ver as transformações trigonométricas. Qual a importância disso pensando no Enem? Olha só, ainda não houve nenhuma questão do Enem com esse assunto, essa transformação de arcos, soma ou subtração de arcos, tá? Mas, pelo que o Enem está, pelo andar da carruagem, como o Enem está trabalhando a trigonometria e cada vez ficando mais conteudista, eu diria que é um bom momento de apostar nesse tipo de assunto, certo? Como ele não apareceu ainda, pode ser que esse ano apareça, porque, como eu já falei, ele está ficando cada vez mais conteudista e está sempre procurando alguma novidade para colocar alguma questão nova, com alguma novidade, com algum detalhe novo. E de trigonometria seria uma boa ele colocar algo nesse sentido, certo? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje com soma, com adição e subtração de arcos. Como é que a gente faz o seno, o cosseno e a tangente da soma e da subtração de arcos? Como fazer isso? Olha só uma ideia. Como é que você poderia calcular o cosseno de 75 graus? Você pode fazer o seguinte, você pode desmembrar 75 como 70 mais 5. Só que eu não sei quanto é o cosseno, o seno de 70, de 5, mas eu posso fazer 30 mais 45. Porque o cosseno, o seno e até a tangente de 30 e de 45 eu conheço. Então você ficaria com cosseno de 30 mais 45. Agora, eu posso passar esse cosseno simplesmente multiplicando 30 graus e 45 graus como está aqui? Não posso fazer isso. Por quê? O cosseno não é um número para você sair multiplicando tudo que está dentro de um parênteses, fazer aquela propriedade distributiva. O cosseno não é número, como eu falei. O cosseno é uma função. Então, eu não posso fazer isso, certo? Eu vou ter que usar fórmulas para esse tipo de transformação. E as fórmulas são as seguintes. Olha só. O cosseno da soma e da diferença de dois arcos tem a seguinte forma. Veja só. Cosseno de A mais B vai ser cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. E o cosseno da diferença é o cosseno de A vezes cosseno de B, mais, aí infelizmente eu coloquei igualdade, eu cometi esse engano aí, mas consertem, cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A, seno de B, certo? Essa é a fórmula para a gente calcular o cosseno da soma da subtração de dois arcos. Veja que você vai multiplicar o cosseno dos dois arcos e multiplicar o seno dos dois arcos. Agora observe que quando você tem a soma de A mais B, na fórmula é menos. Quando você tem a diferença de A menos B, a fórmula é mais. Apesar de ter o sinal da igualdade aí, foi um erro que eu cometi. Tem até uma forma de você lembrar. Geralmente, para lembrar dessa fórmula, eu faço o seguinte, cossa A, cossa B, sem coçar A e sem coçar B. Quando você coçar, troca o sinal. Certo? Serve para você lembrar, é uma síntese mnemônica. Então eu usei aqui como exemplo o cosseno de 75 que nós falamos no início da aula, certo? Observe aqui, Então 75 eu posso desmembrar como 30 e mais 45. Então o 30 e o 45 passa a ser o meu A e B da fórmula. Aí substituindo vai ficar cosseno de 30, cosseno de 45, menos seno de 30 vezes seno de 45. Substituindo os valores que nós já conhecemos, cosseno de 45, cosseno de 30, olha só, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, o seno de 30, 1 meio, e o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Fazendo as multiplicações, nós vamos obter raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então, esse é o resultado do cosseno de 75, utilizando essa fórmula. Ok? Beleza? Bom, e como é que fica o seno? Olha só, o seno da soma e da diferença de dois arcos é o seguinte. Seno de A mais B fica seno de A, cosseno de B, seno de B, cosseno de A. E o seno da diferença, seno de A, cosseno de B, cosseno de A.
Observe que há uma diferença aí em relação ao cosseno. O seno, a gente multiplica o seno de um com o cosseno do outro, o seno do outro com o cosseno de um, não é? E a operação é sempre a mesma. Se você tem uma soma, você vai transformar em uma soma. Se você tem uma subtração, vai ficar uma subtração. Ok? E a tangente é um pouco mais complicado. A fórmula da tangente é um pouco maior. Para variar, né? Como a gente sempre diz, a tangente dá um pouco mais de trabalho. Então, tangente de A mais B fica assim, ó. Tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E a tangente da diferença fica tangente de A menos tangente de B, 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Observe que na tangente existem as duas operações. O primeiro membro tem a ver com a operação. Se é A mais B, vai ficar tangente de A mais tangente de B. Ok? Veja lá, na subtração fica A menos B. E no denominador é sempre a operação inversa. Tá? Para você lembrar da fórmula, tem um jeito legal, até mais romântico. Tem gente que ama, mas tem gente que briga. Tem gente que ama e briga. Esse atrapalha um pouquinho, mas dá para você lembrar da fórmula, ok? E para esse tipo de questão, o interessante é a gente fazer as questões para aprender a utilizar a fórmula. Vocês vão ver que nem todas as questões, você não vai ter todas as questões contextualizadas, como o Enem exige, mas existe a possibilidade de você contextualizar. Por isso que eu digo, preste atenção nesse tipo de assunto que ainda não foi cobrado pelo Enem e que pode vir a ser cobrado agora esse ano. Ok? Então, vamos às questões que estão lá na página 78. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Olha só, primeira questão da página 78. Nós temos o seguinte: ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15 graus. A 5,6 km do ponto de decolagem, que foi o ponto A, existe uma serra de altura H, conforme ilustra a figura fora de escala a seguir. Observe a figura aí com o aeroporto, o avião decolando e tudo mais. Considere que, mantido o ângulo de decolagem, a aeronave passe tangenciando a serra em P. A distância entre os pontos A e P em quilômetros corresponde a. Então, vamos fazer um esquema dessa figura aí. Ó. É um triângulo retângulo, onde você tem 15 graus, que é o ângulo de decolagem. A altura H, de onde o avião vai passar sobre, e a distância do ponto que ele decolou, que ele chamou de A, até o pé desse local onde ele vai passar por cima, 5,6 quilômetros, beleza? E o ponto P, onde ele vai passar, nós vamos colocar aqui em cima. E nós queremos achar a distância de A para P, eu vou chamar de X. Então, observe, nesse triângulo nós temos conhecidos 5,6, que é o cateto adjacente, e eu quero achar a hipotenusa, que é o X. Então, nesse caso, cabe a definição de cosseno. Ou seja, cosseno de 15 graus vai ser 5,6 dividido por x. Ok? Agora, o problema aqui é como calcular o cosseno de 15. Então, vai entrar o que nós aprendemos aqui hoje. O cosseno de 15 graus, ele pode ser desmembrado como cosseno de 45 graus menos 30 graus. Você poderia fazer também 60 menos 45, também dá 15. Então, você vai trabalhar com o cosseno da diferença de dois arcos. Lembra como é que a gente faz? Vai ser o cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. Então, como a subtração no cosseno fica a operação inversa mais, aí o seno de 45 vezes o seno de 30. Ok? Bom, continuando aí nos nossos cálculos. Cosseno de 15 será cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30, 1/2. Fazendo as multiplicações, nós vamos ter o cosseno de 15 será raiz de 2 vezes raiz de 3 da raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 vezes 1 da raiz de 2 sobre 4. Que a gente pode simplificar melhor. Reduzir ao seguinte: como o denominador é o mesmo, 4, vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2. Então, esse é o valor do cosseno de 15. Aí nós voltamos lá para o início, onde nós tínhamos cosseno de 15 igual a
5,6 dividido por x, e nós vamos substituir o cosseno de 15 por todo esse valor que nós encontramos agora, que é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Tudo isso é igual a 5,6 sobre x. Fazendo o produto dos meios igual dos extremos, nós vamos ter que x vezes raiz de 6 mais raiz de 2 é igual a 4 vezes 5,6. Eu não vou multiplicar esse 4 vezes 5,6, porque eu sei que dá para simplificar lá abaixo, vocês vão observar. Mas se você quiser multiplicar, esteja à vontade. Então, isolando o x, x é 4 vezes 5,6 dividido pela raiz de 6 mais a raiz de 2. Então, observe que aqui o denominador ele é irracional. Então, a gente precisa racionalizar multiplicando e dividindo pelo conjugado do denominador. O conjugado significa que você vai mudar o sinal do meio. Então, fica raiz de 6 menos raiz de 2 dividido pela raiz de 6 menos raiz de 2. Então, ó, quando você multiplica, nós vamos ter 4 vezes 5,6 vezes raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por... Quando você multiplica raiz de 6 mais raiz de 2 vezes raiz de 6 menos raiz de 2, você está fazendo aquele produto notável, produto da soma pela diferença. Vai dar o quadrado do primeiro, ó, menos o quadrado do segundo. Aí observe que dá para cancelar essas raízes. Então nós vamos ter 4 vezes 5,6, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2, dividido por... Dá para simplificar as raízes, então vai dar 6 menos 2. Observe que 6 menos 2 vai ser 4, a gente vai poder simplificar com o 4 lá de cima. Ó, 4 vezes 5,6, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2, dividido por 4. Aí eu simplifico 4 por 4 e finalmente nós vamos ter 5,6 vezes raiz de 6 menos raiz de 2, que é a nossa resposta, que aparece exatamente na letra B de Boston. Ok? Beleza? Perfeito. Então tá aí a primeira questão que poderia ser do Enem, tem um bom contexto, uma boa contextualização. Qual seria o defeito desse estilo de questão para o Enem? O tamanho da questão, o tempo que você levaria para fazê-la. Não é? Mas não está proibido que o Enem tenha questões grandes, só não podem ter muitas questões assim, vocês sabem disso. Tá? Agora nós vamos fazer a segunda questão. Ok? A segunda, a terceira e a quarta questões, todas elas são feitas da mesma forma. Eu pretendo, inclusive, fazer apenas a segunda, porque a terceira e a quarta são feitas do mesmo jeito. Eu deixo o gabarito para vocês, tá ok? Para a gente não perder tempo fazendo o mesmo tipo de questão que vocês já vão fazer nas questões propostas. Observe que a segunda diz assim, considere um triângulo ABC, considere um retângulo ABCD, em que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Sendo M o ponto médio de BC e N o ponto médio de CM, a tangente do ângulo MAN é igual a... Vamos lá. Então é uma questão... Essa eu acho mais difícil do que a terceira e a quarta, porque essas terceira e quarta questões, ela tem o desenho, já lhe auxilia. Essa você precisa desenhar. Então vamos lá. Olha só, eu tenho aqui um retângulo que nós chamamos de ABCD. Então tá aqui os vértices A, B, C e D. Agora, foi dito aí que M é o ponto médio de BC. Então vou colocar exatamente no meio aqui o ponto M. Perfeito? E ele acrescenta o seguinte, N é o ponto médio de CM. Então, entre C e M, eu tenho que colocar um ponto médio, vou chamar de N de nojo. Aí eu observo o seguinte, se eu chamar essa distância de C para N de X, a distância de M para N também será X, porque o N é o ponto médio. Então, a distância de M para C vai ser 2x, ou seja, a distância de B para M também será 2x. E, no final das contas, nós vamos ter que a distância de B para C é 4x. Logo, a distância de A para B, aqui em cima, vai ser o dobro disso, vai ser 8x. Certo? Eu achei melhor fazer dessa forma, porque a gente vai trabalhar com números inteiros e não com frações. Tá? Bom,
Então, vamos lá. Continuando aqui. Continuando. Nós vamos traçar a distância de A para M. Nós temos aqui a distância de A para M e a distância de A para N. E aí nós vamos colocar os seguintes ângulos. Vamos chamar de alfa, um ângulo, e beta, esse outro ângulo que vocês estão vendo aí. O que é que a gente quer achar? Segundo a questão, é para achar a tangente do ângulo MAN. O ângulo MAN é exatamente o ângulo MAN, é o que nós chamamos de alfa. Então eu tenho que achar a tangente de alfa. É esse o nosso problema. Como é que a gente vai achar isso? Vamos lá, por partes como o Jack Stripador faria. Primeira coisa que a gente vai achar, a tangente de beta. Observe que o triângulo ABM é um triângulo retângulo. Então nós temos como cateto oposto 2x e como adjacente 8x. Então a tangente de beta, quando a gente simplificar, vai dar 1/4. Então guarda isso aí. Agora, e como é que eu acho, e se eu utilizar o triângulo, vamos colocar aqui o triângulo ABN. Olha só, se eu utilizar o triângulo ABN, eu vou ter a tangente de alfa mais beta. A tangente de alfa mais beta, que nesse caso, observa aí, vai ser 3x sobre 8x, ok? Aí quando a gente simplifica os x, que são os mesmos valores, a tangente de alfa mais beta será 3/8, beleza? Então vamos para a fórmula da tangente. Tangente de alfa mais beta vai ser a seguinte fórmula: tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Aí, olha só, a tangente de alfa mais beta nós já temos, é 3/8. A tangente de alfa nós não temos, mas nós temos a tangente de beta, nós encontramos lá na frente. Então, veja só como é que vai ficar. Tangente de alfa mais 1/4 é igual a 1 menos tangente de alfa vezes 1/4. Ok? Então, fazendo o produto dos meios igual dos extremos, nós vamos ter 8 vezes tangente de alfa mais 1/4, que é igual a 3 vezes 1 menos tangente de alfa sobre 4. Ok? Fazendo a propriedade distributiva, nós vamos ter 8 tangente de alfa mais 8 vezes 1/4 dá 2, 3 vezes 1, 3, e 3 vezes tangente de alfa sobre 4 vai ficar menos 3 tangente de alfa sobre 4. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou achar o mínimo múltiplo comum dessa expressão, que é o próprio 4. Então, 4 dividido por 1 dá 4, vezes 8, 32, mais 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, menos 4 por 4 dá 1 vezes 3, 3, tangente de alfa. Como a tangente de alfa é a nossa incógnita, eu vou passar tudo que tem tangente para o primeiro membro. 32 tangente de alfa, mais 3 tangente de alfa, e eu vou passar o 8 para o segundo membro, 12 menos 8. Então nós vamos ter 32 com 3, 35 tangente de alfa, que é igual a 12 menos 8, 4. Ou seja, a tangente de alfa vai ser 4 sobre 35, que é exatamente o que nós temos lá na letra C de Chechênia. Ok? Aí observe que a terceira questão e a quarta questão, todas elas são feitas desse mesmo jeito. Isso é sempre para calcular uma das tangentes que está faltando em uma soma ou uma subtração. No caso, todos são somas. Então, são questões repetidas de mesmo raciocínio que essa que nós acabamos de fazer. Ok? Beleza? Então, tentem fazer as questões que vocês têm do material, as questões propostas, e depois, qualquer dúvida, a gente pode marcar alguma aula para tirar dúvida com vocês. Beleza? Ok? Valeu, até a próxima.